Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um dos nossos vídeos de bate-papo, o nosso Café com Bonecos. E esse aqui é um vídeo que meio que eu estava pensando em fazer mesmo, para dar meio que uma explicação aí para o pessoal com relação a como é que os conteúdos têm sido postados ultimamente aqui no canal, né? Se você já é um inscrito de mais tempo, já está há bastante tempo aqui com a gente ainda tem um conteúdo bem robusto aí de Mestres do Universo. O canal meio que nasceu com isso, junto com a linha Motu Origins, até para trazer as figuras aí conforme elas fossem saindo, conforme eu fosse montando a minha coleção. Mas se você tem reparado aí recentemente, tem muito conteúdo de Transformers hoje em dia, não é? A gente já começou com vários reviews, a gente começou ano passado com reviews de Transformers e tenho trazido cada vez mais figuras aí, porque exatamente era isso que eu queria falar no vídeo. Eu meio que me reencontrei com a franquia novamente. Como eu disse num vídeo lá de Transformers caros, eu sempre gostei da franquia, mas nunca fui tão conectada a ela dessa forma assim, de querer saber bastante coisa e tudo mais. A mesma coisa tinha sido com Mestres do Universo. Foram brinquedos e franquias com que eu tive contato na infância. Mestres do Universo, G.I. Joe, Transformers, Thundercats e várias outras. Quem foi criança nos anos 80 especialmente sabe bem o que eu estou falando. Porém, em 2012, mais ou menos na época da linha Motu Classics, por questões até minhas pessoais, um período até que passei por complicações de saúde e tal, e no período de recuperação reencontrei Motu na minha vida, e aí encarei assim de uma forma que, além de estar colecionando a linha Motu Classics, eu entrei de cabeça no universo de Mestres do Universo. Eu queria saber cada vez mais, queria compreender, ver tudo que havia em termos de cânone, o que não era, as várias interpretações da franquia. E, especialmente ano passado, aconteceu a mesma coisa, e é isso que eu tenho sentido essa empolgação com Transformers. Também é uma franquia que eu sempre gostei, conheci os personagens, pelo menos os mais básicos, só que de repente, quando eu assisti Transformers One e gostei, e aí eu falei, poxa, mas tem várias referências aí que eu perdi, eu acho que eu precisava saber mais sobre Transformers. Aí eu me lembrei da série da Netflix, a trilogia War for Cybertron, que eu tinha começado a assistir, parei, falei, não, aí maratonei ela toda, gostei, obviamente, é uma série muito boa, porém também falei, está faltando referência aqui para mim. E aí eu fui atrás do G1 clássico, e aí maratonei o G1 clássico também, e desde então eu quero saber cada vez mais. E aí comecei a comprar figuras de Transformers, que era uma franquia que aqui na minha coleção eu ainda não tinha. E me reapaixonei pela franquia, como eu tinha falado naquele vídeo anterior, e a gente está aqui. E é por isso que eu queria também dar meio que essa explicação. Se você é nosso seguidor das antigas e veio pelo canal especialmente por Mestres do Universo, o canal não morreu para esse assunto não, tá? A gente vai continuar falando de Motu. Esse é um ano importante para Mestres do Universo, especialmente por conta do novo filme que vai chegar. Eu não sou aqui um canal de notícias, então a gente não vai ficar postando toda hora, saiu isso, saiu aquilo e tudo mais. Eu comentei sobre as figuras, as primeiras figuras que apareceram, que eu acho interessante porque o nosso canal é de figuras de ação, e a gente está vendo algumas outras saindo aqui, e eu espero ter condições aí quando as figuras chegarem no nosso mercado. O Mattel tinha dito que iria trazê-las para o Brasil, né? O lançamento mundial das figuras Motu Chronicles, pelo menos dos personagens do filme, iriam sair no mundo todo. Então a gente espera que apareçam aqui no Brasil também. E se eu tiver condições aqui, puder adquirir pelo menos algumas dessas figuras para fazer o review aqui para vocês, para trazer, para dar uma refrescada aqui de conteúdo de Motu no canal. Ao mesmo tempo eu estou trazendo algum conteúdo um pouco mais antigo, que são as minhas figuras da linha Motu Classics, que eu notei até, experimentei postar de novo aí um review de uma linha Classics do Stratos, e de repente o vídeo foi até que performou bem. Então acho que eu vou trazer de mais figuras Motu Classics aí. Sei que pode ter gente que fala, mas é figura das antigas, não quero saber de novidade. Eu compreendo, mas tem um público aí também faminto por conteúdo mais antigo, figuras que, se você for ver, tá dando quase para chamar de vintage, né? Motu começou em 2008, daqui a 2 anos são figuras que têm 20 anos, então já tem bastante tempo aí. E ao mesmo tempo quero trazer esses conteúdos aí que inclusive têm dado muito bons resultados aqui, especialmente Bloquis e Transformers
e Cavaleiros do Zodíaco. São coleções que eu estou fazendo também, porque são franquias que eu também gosto. Cavaleiros do Zodíaco, com certeza aí é a primeira vez que eu estou tendo chance de ter as figuras, os personagens que eu sempre quis. A Bloquis está fazendo um trabalho excelente com as suas linhas, tanto da Galaxy Version quanto da Champion Class. E Transformers também, porque eu entrei de cabeça nesse universo. Eu meio que assim pensei, da mesma forma que foi Mestres do Universo alguns anos atrás, quando eu quis me aprofundar no assunto, eu estou fazendo a mesma coisa com Transformers. Porque também, como eu estou até produzindo conteúdo, não quero passar vergonha. Então, estou estudando aqui, para saber falar para vocês com propriedade sobre Transformers. Olha aqui, todos esses compêndios. Ainda falta o compêndio inglês da Marvel do Reino Unido para trazer aqui para vocês também, mas quero comentar aqui algumas coisas, quero falar com propriedade para trazer informações certas e corretas aqui para vocês no canal. Ao mesmo tempo, estou muito feliz também aqui, esse material. Esse aqui é a edição americana, não é a edição da Panini ainda, mas eu fiz a assinatura, estou esperando chegar, porque eu quero ler esse universo Energon aí, quero ler G.I. Joe, quero ler Transformers, porque faz muito tempo que esse conteúdo, que esse material não está mais publicado no Brasil. Tem uma falta enorme, tem muitos fãs de Joes e de Transformers aí que estavam sedentos por material de quadrinhos aí dessas duas franquias, e agora a gente vai ter essa nova empreitada da Skybound, que a gente tem aí muitos reviews positivos desse material aí. Eu tô curioso para ler, tanto é que eu já tinha pegado antes esse material estrangeiro aqui, gostei pra caramba. Se vocês quiserem, posso fazer também vídeo disso aqui. Não sou o Gibituber, já tentei uma experiência aí com Classic Edition Comics, mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse algumas análises aí do material da Panini, ou até desse próprio, ou dos compêndios, se vocês acham aí que compensa fazer algum reviewzinho ou comentar, fazer um bate-papo aí também sobre o material dessas HQs aí. Então conto com vocês aí para deixar nos comentários se vocês gostariam de ver um conteúdo desse tipo aqui no canal também. Então é isso, pessoal, eu quis fazer esse vídeo aqui mais para trazer uma explicação para vocês, explicar por que tem tido tanto conteúdo de Transformers aqui. Eu realmente estou reconectado a essa franquia de tal forma que eu tô curtindo pra caramba saber cada vez mais, tenho acompanhado aí não apenas esse material, procurado pesquisar, saber cada vez mais, ver outras animações, acompanhar canais aqui no YouTube que eu gosto de acompanhar para aprender exatamente, para saber cada vez mais sobre essas franquias aí. Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento do vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos assistindo, se você nos conheceu por esse vlog aqui, por esse vídeo de bate-papo, convido a dar uma passeada aqui no nosso canal, ver o conteúdo que a gente tem. A gente tem conteúdo não só de Mestres do Universo, não só de Transformers, não só de Cavaleiros do Zodíaco, de figuras de ação em geral. Esse aqui é basicamente um canal de reviews, mas às vezes a gente faz esse bate-papo aí, essa conversa com vocês, para a gente trocar uma ideia, tá bom? E é isso então, vou me despedindo aqui, aguardando então os comentários de vocês, para saber o que vocês acham desses rumos que o canal está tomando, e se gostariam que eu comentasse aí esse material que eu estou adquirindo aí de quadrinhos também. Se vocês querem algum vídeo que eu fale sobre HQs também, estou aberto a suas sugestões, tá bom? Um grande abraço para todos vocês aí e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!